Olá, seja muito bem-vindo. 3 horas da tarde, estamos aqui entrando, nas suas redes sociais, por onde você está nos acompanhando, com a companhia ilustre de Dr. Laí Ribeiro. Olá, doutor. Olá, uma nova experiência, né? Um novo horário, não 3 horas da tarde. Vamos ver o que acontece, né? Estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram, né? Oi, gente! E estamos em rede com os nossos parceiros, né? O doutor Laí em rede com os nossos parceiros, com o Moisés, né? Do canal Saúde e Bem-Estar. Vou falar o nome de todo mundo aqui, mas antes vamos dizer por que estamos aqui neste horário extraordinário, né, doutor? Passa ano, volta ano, a gente sempre lidando com mesmas estatísticas sobre morte cardiovascular, né? As grandes responsáveis... Continua sendo a principal causa de morte. Em compensação, em contrapartida, o número de medicamentos que se propõem a tratar de vilões cardíacos não mudam esse cenário. Apesar de aumentar cada ano. A venda, né? A venda e o número de medicamentos. Cada vez tem mais remédio para tratar. Só que não está resolvendo, porque continua sendo a principal causa de morte. Se não resolve pelos meios que você conhece, Dr. Laí Ribeiro veio hoje aqui apresentar 2 soluções que talvez você ainda não tenha tido acesso. E se você teve acesso, é sempre muito bom aprofundar o conhecimento, não é mesmo, doutor? Pois é, nós vamos conversar hoje sobre 2 vitaminas. Como na faculdade de medicina ninguém dá bola para vitamina, e você pergunta para um profissional de saúde, ele fala, isso aí não é científico. É porque essa pessoa não está fazendo dever de casa, né? Porque se for procurar, a quantidade de publicação que existe é absurda. Não adianta publicar mais, o pessoal precisa ler. Não adianta ficar publicando e colocando lá e ninguém lê, não adianta nada, né? Certo. E precisa ser trazido até você, que está aí nos assistindo. Então, como no momento que você conhece, você começa a se virar, começa a questionar o seu médico e, quem sabe, começa até a fazer uso. E para quem ficar com a gente até o final dessa transmissão ao vivo, nessa aula online que o Dr. Laí trouxe para brilhantar a sua quarta-feira, a gente vai ter uma surpresa e um anúncio importante a fazer. Então, por favor, você continue com a gente. E só para dar a boa tarde, já tem o José, a Gislaine, Danilo. Ai, doutor, é muito comentário aqui. Já? Já, bastante. Todas as pessoas... Vamos estimular esse pessoal a fazer mais comentários, porque é baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer. José Lopes disse assim, é a vitamina C que vamos falar hoje? Nessa oportunidade de hoje não, né, doutor? Não, mas pode ser que num futuro sim, porque a vitamina C também é muito importante no que diz respeito às doenças cardiovasculares. Perfeito. Pessoas, escrevam daqui de onde vocês estão assistindo a live, qual é a sua dúvida de saúde. A gente vai tentar fazer um compilado aqui para o Dr. Laí responder com o tema de hoje, que vamos apresentar para eles, doutor? Vamos, chegou a hora, né? Vitamina D3 e vitamina K2. Uma dupla dinâmica melhor do que o Batman e o Robin para cuidar do coração, né, doutora? A dupla protetora da saúde. Aê, a Maria Lucileide K2 já tinha aqui acertado. A Fátima falou em coenzima Q10. Então, não é hoje, não. Não é hoje, né? Doutor, eu acho que a gente pode começar falando sobre a D3. As pessoas estão aqui comentando e compartilhando a live. Olha, a Luciane é de Juiz de Fora, doutor. Pessoal de Niterói aqui, um monte de gente conversando. Santa Maria, muito bem. Doutor, o senhor já esteve no Brasil todo, né, doutor? Já estive no Brasil. Eu já estive em mais de 250 cidades brasileiras e muitas delas muito mais que uma vez. É mesmo, doutor? E sempre levando conhecimento, partilhando a sua experiência. Durante muito tempo eu divulgava os meus livros, né? Eu ia fazer conferências sobre os livros. Eu cheguei a fazer, no meu auge, eu cheguei a fazer 181 conferências em um ano. Nossa, pra você ter uma ideia. Então tinha lugar que eu falava de manhã, falava à tarde, falava à noite, em diferentes instituições. Fiz isso durante muito tempo, mas agora chega. Agora chega, mas não quer dizer que o senhor está parado. Quantas horas de estudo por dia? Eu não me proponho mais a ficar viajando. Eu acho que é muito desgastante. Eu quero ter saúde para trabalhar muitos anos. Eu acho que o modo melhor hoje é via o que nós estamos aqui, né? Via redes sociais e, claro, nos DVDs que eu faço e nos livros que vão chegando, né? Nós vamos publicar muitos.
Certo, e nos seus produtos digitais também, né, doutor? Onde o senhor partilha um pouco do conhecimento que o senhor tem, porque são muitas horas de estudo para a gente falar hoje sobre D3 e K2. Eu não faço outra coisa na vida, hoje eu sei estudar, eu levanto para estudar. Certo. Né? Por falar em estudo, doutor, vamos começar falando aqui, a Deise já perguntou sobre a vitamina D3, tem gente da França aqui reunido com a gente, né? Então, vamos começar falando sobre a vitamina D3. Primeiro, doutor, qual é o hormônio esteroide mais potente do corpo humano? Pois é, o hormônio secosteroide, SECO, secosteroide mais importante é justamente a vitamina D3, que quando descoberta foi erradamente chamada de vitamina. Agora ficou tarde demais, vou deixar de chamar de vitamina D3 para chamar de hormônio esteroide, vai ficar muito complicado. Mas você que está aí nos assistindo, você sabe que a vitamina D3, na realidade, é um hormônio. Eu vou explicar por quê. Vitamina é aquilo que o nosso corpo não produz. Então, por exemplo, vitamina C. O ser humano não é capaz de produzir. Ou ele ingere ou ele não a tem. Então isso é uma vitamina, é aquilo que o corpo não produz. Ele recebe de fora. Que não é o caso da, entre aspas, vitamina D3, que o corpo produz. Nós podemos discutir aqui o mecanismo, etc. e tal, mas é produzido pelo corpo. Então, uma vez que se descobriu que é produzido pelo corpo, então não é mais vitamina. E como tem receptor no corpo, em todas as células do corpo para a vitamina D3, a vitamina D3 é, na realidade, um secosteroide, um hormônio secosteroide, talvez o mais potente de todos eles. Doutor, um hormônio, o mais potente deles, e a gente tem, né, que é uma dúvida que já apareceu bastante aqui, uma produção de vitamina D3 no próprio organismo? Como é que isso se dá, doutor? É assim. Você tem o 7-desoxicolesterol, 7-desidrocolesterol na pele. O sol bate na pele e nesse sol vem um raio chamado raio ultravioleta B, que tem de 320 a 360 nanômetros de comprimento da onda. E ele bate e ele transforma esse 7-desidrocolesterol em colecalciferol, que é a chamada vitamina D3. Esse colecalciferol, ele vai para o fígado e se transforma numa coisa chamada calcidiol, que é o 25-hidroxid, que é o que você mede no sangue. Quando alguém mede no sangue para saber se está deficiente ou não de vitamina D3, está medindo esse 25-hidroxid, que é o calcidiol. E esse calcidiol agora se dirige até os rins, e lá nos rins tem uma enzima que transforma esse 25-hidroxid em calcitriol, que é o hormônio ativado. Esse calcitriol agora vai ter uma aplicabilidade muito grande, vai interferir em numerosos, eu diria milhares, de mecanismos no corpo. Milhares de mecanismos no corpo? Milhares, sim. Certo, doutor. E aí, essa é uma dúvida que aparece aqui bastante. A Sinara perguntou sobre isso, que é uma dúvida que sempre aparece para ela. O Luciano, lhe chamando de grande mestre, perguntando sobre isso também, que toda vez que a gente fala de vitamina D3, a gente fala de sol também, né? Mas, normalmente, quando as pessoas escutam sobre sol, elas escutam dizendo que o sol é um grande inimigo isso foi uma lavagem cerebral que nós recebemos. Porque se você, não precisa ir muito longe, lembra da sua avó, ou se você teve bisavó viva também. Esse pessoal estava preocupado com tomar sol ou não tomar sol? Não. Eles passavam filtro solar? Não. Em 1900, 75% das pessoas no Brasil trabalhavam ao ar livre, trabalhavam no sol. Em 2010, só 10% dos brasileiros trabalham ao ar livre. Em 1900 não existia câncer de pele. Em 2010 era o câncer mais comum que tinha. Agora eu pergunto para você, se de 1900 a 2010, de 75 pessoas que trabalhavam no ar livre, só 10 trabalham, ou seja,
você toma muito menos sol do que seu bisavô tomava. Todo mundo diminuiu a carga solar e o câncer de pele aumentou. Em 1935, você tinha 1 em cada 1.500 pessoas que tinha, 15 mil que tinha melanoma. Não, 1.500. 1 em cada 1.500 tinha melanoma. Desenvolvia durante a vida. Hoje é 1 em 75 pessoas. Quer dizer, tudo aumentou. E o seu carro está parado na garagem, você desce a escada, se você mora em apartamento, desce no elevador, ou você na sua casa, você vai lá, entra no carro, vai para o seu escritório, trabalha o dia inteiro, volta à noite. Onde é que você toma sol? Você não toma sol nenhum. Mas e o pescador que está lá em Fortaleza, que sai às 4h30 da manhã e pesca o dia inteiro, segunda a sábado, o ano inteiro, e nem sabe o que é filtro solar, e não reclama de câncer de pele? Você tem de convir que existe algo mais aí do que simplesmente o sol. E é uma pena, porque antes da descoberta da penicilina, tudo era tratado com sol, era solário. Você tinha tuberculose, você ia para o sol, você tinha sífilis, você ia para o sol, você tinha psoríase, você ia para o sol. Quer dizer, nós somos dependentes do sol. Eu não estou falando aqui para você ficar o dia inteiro torrando no sol. Eu estou falando para você fazer 15, 20 minutos por dia, sem filtro solar. Isso é que eu estou conversando. Como isso não é possível, a maioria não tem tempo para isso mais, nem tem lugar para fazer isso, porque eu tenho que estar pelo menos com 70% do meu corpo nu, ou seja, eu tenho que estar de calção e sem camisa, ou de biquíni, o que for, para poder receber isso. Como isso não é possível mais, uma das coisas que o sol nos traz é a produção da vitamina D3. Que é diferente da D2, tá? Depois nós podemos discutir isso, que é a vitamina D3, que tem a capacidade de interferir em 10% do genoma. O genoma nosso tem 23 mil genes. Em torno de 2 mil genes são ativados ou desativados pela vitamina D3. Por isso que ela tem essa ação tão grande no corpo, entendeu? Por isso que algumas pessoas que até já comentaram aqui, por isso que ela às vezes parece uma panaceia, às vezes, né? Exatamente, às vezes parece uma panaceia. Porque é difícil você encontrar uma doença degenerativa crônica no corpo humano que não esteja ligada a uma deficiência da vitamina D3, inclusive o câncer. Os pacientes com câncer, quase que a totalidade, se você medir o 25-hidroxi-D, que é o modo que você mede a vitamina D3, abaixo. Aproveitando para já responder o José Roberto, para já responder a Delme, para já responder todo mundo que está comentando aqui, além do câncer que o senhor aqui fez, essa correlação que existe, quais são os riscos de você não ficar exposto ao sol e ter deficiência de vitamina D3? Primeiro é doença cardiovascular, é ter um infarto. Então, por exemplo, tem trabalhos até brasileiros, até trabalhos publicados de São Paulo, mostrando que em São Paulo existe mais infarto no inverno do que no verão. Aliás, não é só em São Paulo, é no mundo inteiro. Isso foi documentado em São Paulo. Foi documentado até mais. O paciente internado, se ele fica numa ala do hospital que pega sol ou uma ala do hospital que não pega sol, faz diferença na mortalidade, você acredita? Não acredito. É impressionante. Porque não é só a vitamina D3 sendo produzida. A ala do hospital que bate mais sol tem menos fungo também na parede. Tudo isso, mas tem estudos paulistas publicados em revistas americanas mostrando que dependendo da ala do hospital que o paciente é internado, faz diferença no resultado do tratamento. Você tem que ver a importância disso. A criança, quando falta a vitamina D3 nela, ela fica com a perna do garrincha. É o chamado raquitismo. Mas isso depois que você cresce, os seus ossos já não vão modificar tanto. Mas você desenvolve uma inflamação do periósteo. Então tem muita gente que, talvez você que está me assistindo aí seja um deles, que fala assim, ó, eu tenho uma dor profunda, parece que ela vem do osso. E todo lugar que você me apertar, doutora, dói. Essa dor profunda, que parece que está vindo do osso, que todo lugar que apertar dói, isso tem um nome. Isso chama-se osteomalácia, que é a deficiência da vitamina D3 no adulto. Enquanto a deficiência da vitamina D3 na criança causa o raquitismo, a perna do garrincha,
No adulto, que já o osso está formado, ela forma uma inflamação do periósteo, porque a vitamina D3, entre outras coisas, ela tem uma ação anti-inflamatória. Então o periósteo, que é a camada que cobre o osso, no corpo inteiro, ele está em todo lugar, então dói em qualquer lugar. Se eu apertar aqui, dói, se eu apertar aqui, dói. Então esses pacientes, coitados, eles vão de médico para médico para médico, são chamados de fibromialgia, que é uma outra coisa, que eu não quero entrar aqui hoje. O diagnóstico é feito errado, que é fibromialgia. Vão tomar anti-inflamatórios e analgésicos para fibromialgia. E você vai ver a 25-hidroxid está 12, 10, 8. Você suplementa o pé dessa pessoa para tomar 20 minutos de sol todo dia, ele de repente acaba a dor, porque era osteomalácia. Você entendeu? Quantas pessoas você não conhece que está tomando analgésico anti-inflamatório e fala assim, dói meu corpo inteiro? Não consegue nem apontar onde tem dor, né, doutor? Qualquer lugar que apertar, dói. Qualquer lugar. Isso é uma doença chamada osteomalácia, que é a deficiência da vitamina D3 no adulto. Apesar do Brasil ser um país tropical, mais de 90% dos brasileiros poderiam melhorar no que diz respeito à vitamina D3, porque apesar de nós sermos um país tropical, todo mundo foge do sol. O sol, que é o seu melhor amigo, porque a Terra não existiria sem o sol, e a helioterapia, que é o tratamento usando o sol, é de graça, que é o uso inteligente do sol, e a pessoa foge do sol achando que está resolvendo o problema. A Daphne escreveu aqui, eu sou assim, onde aperta dói. Olha que recomendação. Conversa com o seu médico, vê se ele vai pedir o 25-hidroxid, que o SUS faz sem problema, e aí pelo número que está lá, o ideal é estar em torno de 40 a 50. Esse é o ideal, nanograma por ml. Mas você vai encontrar muito, eu já encontrei brasileiro com 8, com 10, com 12, entendeu? Com 9, pessoas da família com 9. Só aproveitar também, doutor, para mandar um abraço para o Ricardo Grum, que também é nosso parceiro que está aqui com a gente hoje. João Dapper também, em 2 canais no YouTube hoje, fazendo essa transmissão com a gente, levando todo esse conhecimento, né? Luiz Sartorelli também. Também o Mundo das Ideias do Dr. Laí Ribeiro também com a gente, sempre fazendo essa transmissão. Doutor, vamos falar aqui, o senhor deu essa recomendação preciosa sobre a vitamina D3, mas eu queria que a gente falasse que apareceu isso, a Maria Aparecida falou sobre isso, a Nívia também falou. Como é que fica a questão da recomendação do uso do filtro solar? Porque hoje já tem mais recomendação em profissionais de saúde sobre o uso da vitamina D3, mas a recomendação sobre o filtro solar, ela é muito incisiva, né? O que a gente pode esclarecer para as pessoas? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, a Terra é redonda. No meio da Terra tem o Equador. Se você vai para o norte ou você vai para o sul, chama latitude, quanto mais longe do Equador para o norte, ou mais longe do Equador para o sul, todos os cânceres são mais comuns. O lugar que tem menos câncer no mundo é na faixa do Equador, é onde bate mais sol. Olha que coisa interessante. Então, à medida que você se afasta do Equador, a incidência de câncer é maior. Se você for ver os atestados de óbito de Fortaleza e os atestados de óbito de Porto Alegre, você vai ver que em Porto Alegre mais gente morreu de câncer do que em Fortaleza. Está no IBGE para qualquer pessoa ver. Então o que acontece? Quanto mais se distancia do Equador, mais câncer você tem. Inclusive de pele. Também de pele. Principalmente melanoma. Melanoma, quanto mais longe do Equador, mais se tem. Tem 2 estudos interessantes que eu quero citar aqui. Um foi feito em navios. Então você imagina, você tem um marinheiro que trabalha no porão do navio, ele é cozinheiro. E tem um marinheiro que trabalha no convés do navio. Então, quem é que tem mais melanoma, câncer de pele? Quem trabalha no porão do navio ou quem trabalha no convés? Quem trabalha no porão. Fizeram um estudo na Inglaterra com os correios. Você tem o carteiro que vai entregando carta o dia inteiro no sol, e você tem o funcionário burocrata que fica lá dentro do prédio distribuindo cartas para os bairros. Quem é que tem mais câncer de pele e melanoma? Aquele cara que anda no sol o dia inteiro
Ou aquele que distribui carta dentro do escritório? Aquele que distribui carta dentro do escritório. Então, olha que coisa interessante. E isso vai junto. O melanoma vem só crescendo. Vem só crescendo, só crescendo, só crescendo. E cada vez você toma menos sol, menos sol, menos sol, menos sol. Não é interessante isso, você vê? Mas vamos falar do filtro solar. O filtro solar, ele é um medicamento, como qualquer outro. Só porque ele não vai pela boca, ele vai pela pele, a pele absorve. Então você tem que tomar muito cuidado a substância que existe lá, tá? Existe uma substância que é colocada nos filtros solares brasileiros, que chama 4-MBC, 4-metilbenzilideno cânfora, que tem uma ação de estrogenicidade, que tem uma ação uterina indesejável na mulher e que prejudica a função da tireoide. Quer dizer, você aplica no filtro solar, esse 4-metilbenzilideno cânfora, que é banido nos Estados Unidos, que é banido na Europa e que é permitido no Brasil, pô, você absorve aquilo. Pode medir no sangue, está lá. Quantos remédios não são usados transdérmicos? Você não tem uma angina, você não aplica um PET para tratar a angina, mostrando que passa? Então, tudo que você passar na sua pele vai ser absorvido. Então, esse é um problema muito sério, principalmente se for lipossolúvel. Então, muito do que está lá no filtro solar é absorvido. E essas substâncias nem sempre são desejáveis. Você vai ver um filtro solar e tem 8, 10, 12 químicos, substâncias químicas diferentes. Tem avaliação para cada uma delas? Não tem. Esse é que é o problema. Mas a gente aceita, entendeu? É uma embalagenzinha bonitinha, não sei o quê. Dá a impressão que vai resolver o problema e não resolve nada. Tem um vídeo muito famoso que dizia que o filtro solar seria a salvação de tudo, né, doutor? O cara fez na formatura, né? Exato, exato. E isso é uma mensagem que chega em todo lugar, né, A mensagem doutor? minha é exatamente oposta. Eu acho o seguinte, você deve tomar os seus 10, 15 minutos de sol diariamente. Se você se propõe a ficar mais tempo lá, como 2, 3, 4 horas na praia, depois que você fez os seus 15, 20 minutos e ganhou a sua vitamina D3, lá na praia mesmo você passa o filtro solar e fica lá o resto do dia. Você entendeu? Entendi. Mas eu acho que você não pode abrir mão dos primeiros. Porque se eu usar um FPS, fator de proteção solar, 15, eu já bloqueio a produção da vitamina D3 em 99%. 99%. É. Tá certo. Eu tenho uma pergunta para o senhor, mas vou fazer daqui a pouquinho, porque perguntaram sobre isso e o senhor tem que responder. O Adriano perguntou e outras pessoas também. Sim. Doutor, tá, tudo bem, mas o que o senhor tem a dizer sobre a camada de ozônio? Pois é, isso é um mito que existe, porque diz assim, em 1900 você fazia, o pessoal trabalhava ao ar livre, em 2010 praticamente ninguém trabalha ao ar livre, mas nesse ínterim foi desenvolvido o buraco de ozônio. Bom, então vamos estudar o buraco de ozônio. Vamos lá. O maior buraco de ozônio que existe no planeta Terra é na região da Antártica, ou Antártida. Os dois nomes estão certos. Já porque depois eles corrigem, então eu já falo os dois de uma vez. Antártica ou Antártida é a mesma coisa. Você pode ir no dicionário, você pode usar uma ou outra. Bom, você vai na Antártida e lá está o maior buraco de ozônio do mundo. Você pegar a cidade mais populosa que existe, mais próxima da Antártida, chama Punta Arenas, no sul do Chile. Então eles fizeram um estudo em Punta Arenas, no sul de Chile, vendo quanto que aquele maior buraco de ozônio interfere na chegada dos raios solares à pele humana. E por incrível que pareça, não consegui detectar a diferença. Eu não estou dizendo que não exista buraco de ozônio. Eu estou dizendo que, por enquanto, o buraco de ozônio que existir não está interferindo na chegada dos raios solares à pele das pessoas. Então, falar que isso aí é buraco de ozônio, isso é um mito. Recomendar o uso do protetor solar, de qualquer protetor solar, passar antes de sair de casa, passar para ficar dentro de casa. Você vê, a mulher passa por baixo da maquiagem, o carro está esperando na garagem, ela entra, ela dirige para o trabalho, ela não passa nem perto do sol, momento nenhum. Para que ela está usando aquilo, debaixo da maquiagem? Com que finalidade?
Se fosse uma coisa inócua, tudo bem. Mas não é inócua, é uma série de substâncias. E ainda tem mais. Se você quer que entre nessa área, é uma área complicada, mas eu faço questão de entrar. Nós temos 3 raios ultravioletas. Nós temos o raio ultravioleta C, o ultravioleta B e o ultravioleta A. O A tem o A1 e o A2. O ultravioleta C, você não precisa se preocupar, porque ele não chega aqui. Então esquece ele. Vamos raciocinar do ultravioleta A e B. 5% do raio solar que chega na sua pele é B. 95% é A. O A penetra muito mais, enquanto o B tem um comprimento de onda de 290 a 320 nanômetros, o A tem de 320 a 400, ele penetra muito mais, inclusive penetra até em vidro. Nossa. Tá? Mesmo um caminhoneiro dirigindo com o vidro fechado, o sol pode entrar nele, pode não sentir, mas entra nele. Só que, se você for ali na esquina agora, na drogaria, e comprar 10 filtros solares e me trazer os 10 aqui, eu vou te mostrar que nenhum deles tem PPD. O que é PPD? Quando eu comecei a falar de PPD, sei lá, 15 anos atrás, eles acharam que eu era louco. Hoje, a dermatologia já aceitou. Claro, o mundo inteiro, a ciência já aceitou. O PPD é o seguinte, o FPS, o fator de proteção solar, deixa eu explicar para você o que é um FPS. Imagine no pico do verão, ao meio-dia, numa terça-feira, você sobe no telhado da sua casa, ou lá no último andar do seu prédio, no terraço, e você leva um cronômetro. E você fica com 70% ou 80% do seu corpo nu, e você ativa o cronômetro. Você vai ver quanto tempo você leva para meio-dia, no pico do verão, você começar a ter a pele ficar vermelha, chama eritema. Certo. Vamos supor que gaste 30 minutos. Então, o MED, M-E-D, que é a dose mínima para produzir eritema. O MED, no caso, é 30 minutos. Se eu usar um fator de proteção solar 30, significa que eu vou multiplicar esse MED por 30. Então, teoricamente, se eu tenho um MED de 30 minutos, se eu uso um fator de proteção solar 30, eu estou me preparando para ficar 15 horas no sol. Eu quero saber onde é que você conhece 15 horas de sol no planeta Terra. Você vê que é um absurdo. E tem fator de proteção solar 15, 20, 30, 50, 100. 100, eu estou me preparando para ficar 50 horas do sol. Eu quero só você sair do planeta Terra. Você vê a falta de bom senso. Certo? Bom, isso é o fator de proteção solar. Isso bloqueia o UVB. Mas quem causa problema na pele, quem causa câncer, não é o UVB, é o UVA, que é 95% da radiação que chega na sua pele. E para proteger contra o UVA, tem que ter PPD. O PPD é um escurecimento permanente de pigmento, chama PPD. E a regra mundial é que o PPD tem que ser 1/3 do FPS. Ou seja, se o meu FPS é 30, eu tenho que ter 10 de PPD. Isso é a regra mundial, aliás, regra utilizada no Brasil. Se eu quiser falar que o meu filtro solar protege contra UVB e UVA, eu tenho que mostrar que eu tenho de PPD pelo menos 1/3 do FPS. Eu desafio você de comprar 10 filtros solares na drogaria e me trazer aqui, eu vou te mostrar que nenhum deles tem. Ou seja, eles estão protegendo contra uma coisa que não existe proteção. Eles estão bloqueando a produção da vitamina D3, você vai para a praia, enche de filtro solar, achando que você está protegido, e o raio UVA está entrando, está te envelhecendo a pele do mesmo jeito. Porque quem faz o envelhecimento da pele, quem faz a mancha da pele, é o UVA. E se o meu filtro solar não tiver PPD, ele não protege contra o UVA. Doutor, começamos a perceber que mais do que uma questão de saúde, tem uma questão de negócio envolvido aí, né, doutor? E aí foi feita uma lavagem cerebral nos médicos e, consequentemente, nos pacientes, que sol faz mal. É isso, doutor. Isso é muito triste, porque o sol é de graça, é um dos grandes presentes que o Criador nos deu, está aí pra gente,
Eu não estou falando para você ficar no sol 8, 10 horas por dia. Estou falando para você ficar 15, 20 minutos. Você que está aí nos assistindo, caso você seja aposentado ou tenha condição de fazer 15, 20 minutos de banho de sol, esse é o melhor tratamento que você pode ter. Doutor, conseguimos compreender um pouquinho dessa indústria por trás de algumas recomendações grande. E quero entrar num outro assunto. Eu tive que aprofundar profundamente nisso aí. Eu já devo ter lido pelo menos uns 20 livros sobre o assunto. Porque eu tenho que estar pronto para discutir isso em qualquer plenário, em qualquer plataforma, em qualquer situação, com quem quer que seja, tá? Inclusive com você que está nos assistindo, só colocar a pergunta aqui que a gente, na medida do possível, vai reunir tudo para trazer para você. Você que está no Face, que está no YouTube, que está no Instagram, né? Deixa aqui as suas... Também eu estou aqui com a equipe, porque eles também me avisam sobre as dúvidas que vocês estão trazendo. E esse 4-MBC, MBC, 4-metilbenzilideno cânfora, além de tudo, além de ser cancerígeno, ele tem uma propriedade chamada estrogenicidade. Ele é um disruptor endócrino. Ele entra no corpo do homem ou da mulher e ele vai para o receptor do hormônio feminino e ele atua como hormônio feminino, criando uma mulher que passa filtro solar todo dia, inclusive uma predominância estrogênica, que leva a TPM, que leva a endometriose, que pode levar a mioma. Agora, quando uma mulher vai pensar que aquele filtro solar que ela passa todo dia debaixo da maquiagem, que tem o 4-MBC, está causando todos esses problemas nela, inclusive problemas menstruais, por ser um disruptor endócrino, que está banido nos Estados Unidos e está banido na Europa. E permitido no Brasil. E permitido no Brasil. Só que ninguém lê aquilo lá. Você já viu o tamanho da letra, que é pequeno. Aqueles 15, 20 componentes de um filtro solar? Você não consegue nem ler, ninguém consegue. Você precisa de uma lupa. E olhe lá, hein? Mesmo com lupa eu tenho dificuldade de ler. E mesmo que lê, as pessoas não sabem que é tão nocivo. Sabe que é tão nocivo. Lição de casa, pegue seu filtro solar que você tem na sua bolsa ou na sua necessaire, na sua casa. Mas se você comprar um L'Oréal lá no Paris, da melhor marca, ele é feito, o ingrediente que tem lá é o Tinosorb M. O Tinosorb M, ele tem a propriedade de ser tanto o FPS quanto o PPD. Ele bloqueia tanto o UVB quanto o UVA, mas aí ele custa bem mais caro. Então, aquele indivíduo que tem condição financeira, que compra o filtro solar em Paris, ele está correndo esse risco, entendeu? Mas aquele que receitou, ele vai na farmácia ali e compra um filtro solar, ele está correndo esse risco. Doutor, eu queria que a gente fosse para o assunto da K2, porque se aqui a gente está comprando, o senhor está comprando uma briga que não é pequena, né? Aliás, eu já comprei essa briga há muito tempo, né? E estou preparado para a defesa também, porque eu sei que isso aí incomoda muita gente, incomoda a indústria, e eu estou preparado para me defender. Nada fala mais alto que a ciência. Eu tenho embasamento científico para discutir. Eu não vou ficar inventando nada disso. Tem mais coisa para fazer na vida. Ótimo. E assim, quando o doutor está pronto para comprar briga, vem novidade por aí. Você que está nos acompanhando, fique 34 minutos dessa aula online. Doutor, queria que a gente começasse a falar da vitamina K2. Pois porque não. A D3... eu sei do seu pioneirismo no estudo e na recomendação de D3, ela já até está mais conhecida, mas a K2 permanece uma ilustre desconhecida para o meio médico e de saúde. Então, quais são as perguntas? Primeira pergunta, doutor, a vitamina K2, se a gente pensar, né, por que só recentemente, por que só agora a gente fala de K2, doutor? Porque durante 60 anos ela foi confundida com K1. Na faculdade de medicina a gente aprendia assim, vitamina K. Hoje nós sabemos que existem 22 vitaminas K, 22 vitâminos. Tem 10 tipos diferentes de vitamina K e tem 13 subtipos diferentes de K2. Então você vai ver que existem, pelo menos descoberto até agora, eu acredito que vai ter mais. Tem 22 vitâminos. E nós aprendemos na faculdade de medicina, e eu aprendia na biologia, que você tinha a vitamina K, que ninguém chamava de K1, chamava de K, que estava envolvida com o processo de coagulação, e parava aí. Hoje nós sabemos que a vitamina K tem 10 Ks
E a K2 tem 13 MKs, que a gente chama. Então, a K2, a K1 está assim, envolvida com a coagulação. Mas a K2 está envolvida com a mineralização óssea e com a elasticidade vascular. Isso tem tudo a ver com doença cardiovascular, tem tudo a ver com pressão alta, tem tudo a ver com infarto no miocárdio. Então, a vitamina K2, ela está entrando na cardiologia com muita propriedade. E ela é prima irmã do coenzima Q10. É da mesma família. Da mesma família? É. Olha, tem gente falando que não entende porque fala em inglês, a gente já vai dar um jeito nisso, mas está todo mundo se marcando e todo mundo recomendando essa live, doutor, porque assim, o senhor falou aí que ela está entrando no mundo da cardiologia. Por quê, doutor? Tem uma relação com as placas de gordura? O que é? Não, é o seguinte, o cálcio inorgânico, quando ingerido, ele não tem inteligência própria para saber que ele tem que ir para o osso e para os dentes. Certo. Falta nele um GPS, na linguagem moderna. Então, você ingerir um cálcio inorgânico, ele vai para onde? Ele vai para os tecidos moles. Ele deposita nos rins, ele deposita no fígado, ele deposita no coração, ele deposita no cérebro, ele deposita na carótida, ele deposita na aorta, ele deposita nas coronárias. E vai formar o processo de aterosclerose. Tem 3 estudos grandes na literatura. O maior deles, Dr. Boland, B-O-L-L-A-N-D, mostrando o seguinte, aquelas pessoas que fazem suplementação com cálcio, somente cálcio, vivem menos. Eu sei que isso é muito forte. Vivem menos, porque vão ter mais acidentes vasculares cerebrais. Tanto cardíaco, quanto cerebral, quanto renal, etc. e tal. Porque a K2, ela faz parte, existem 15 proteínas no corpo que são chamadas VKDP. São Vitamin K Dependent Protein, proteínas dependentes da vitamina K. Certo. Até agora tem 15 descobertas. As duas mais importantes nessa nossa discussão aqui é a osteocalcina e a MGP. Certo. Que é a matriz GLA-protein. O que a MGP faz? A MGP, quando carboxilada, e para ela ser carboxilada, ela precisa da vitamina K2, ela pega o cálcio que está nos tecidos moles, na válvula cardíaca, na coronária, na carótida, na aorta, nos rins, etc., e leva esse cálcio para o lugar dele, que é para o osso e para os dentes. E a osteocalcina, que também é ativada pela vitamina K2, ela segura esse cálcio no osso. Uma traz e a outra segura. É um trabalho em equipe. Uma traz, a outra segura. Então, eu preciso fazer uso de K2. Como é que isso foi descoberto? É muito bonita essa história. Existiu um dentista chamado Weston Price. O Dr. Weston Price era um pesquisador muito rico, casado com uma enfermeira, e o negócio deles era cárie. E eles se propuseram a visitar várias expedições. Ele chegou a fazer 14 expedições na vida dele, onde ele ia para lugares isolados, que não tinha contato com a sociedade, e que fabricavam a própria comida. Não comprava nada de lugar nenhum, porque não tinham onde comprar. E eles foram lá para ver as cáries desses indivíduos. O negócio dele era a boca. E ele percebeu que ele não encontrou cárie. Ninguém tinha cárie. Nem criança, nem adolescente, nem adulto, nem idoso. Ninguém tinha cárie. Mas ninguém também tinha Alzheimer. Ninguém também tinha câncer. Ninguém também tinha pressão alta. Como ele era um cara muito rico, ele pegava aquela comida daquele lugar e levava para Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos, e o laboratório dele examinava aquilo. E ele descobriu que essa comida que vinha desses lugares isolados tinha 10 vezes mais vitamina lipossolúvel do que a comida dos Estados Unidos. Tinha 4 vezes mais minerais do que a comida dos Estados Unidos. Tinha 4 vezes mais vitaminas hidrossolúveis que a comida dos Estados Unidos. Então ele identificou que tinha um fator lá que existia nessa comida que ele chamou de ativador X, que hoje nós sabemos que é a vitamina K2. Nossa, doutor. Então ele mostrou, hoje nós sabemos que a vitamina K2 é a vitamina da beleza. É mesmo? É, a doutor? vitamina da beleza. Por quê?
Porque a mãe, quando está esperando a criança, a estrutura da criança, óssea da criança, vai depender muito da K2. E se ela tem, se ela tem K2 suficiente, a criança nasce com o rosto simétrico, entendeu? Tudo na simetria. Entendi. Então isso é hoje chamado pela máscara de Marquardt. Quem é cirurgião plástico ainda está sabendo do que eu estou falando. Marquardt é um grande cirurgião plástico americano e ele criou ele estudou a matemática do rosto. Então essas pessoas, os dentes cabiam na boca. Uhum. Você já viu que hoje o dente não cabe na boca mais? A criança tem que colocar aparelho. A menina tem mais dente do que boca. Essa menina, quando for dar à luz, não vai poder ser vaginal. Vai ter que ser cesárea. Porque se ela não tem boca o suficiente para caber os dentes, a pelvis dela também é estreita. Mesmo que ela queira fazer um parto normal, ela não vai conseguir. Cada vez mais tem cesárea. Não é porque o médico está querendo, talvez isso também aconteça, mas a principal causa é que cada vez menos mulheres conseguem ter a luz via vaginal, porque a pelvis ficou pequena para a cabeça do feto. Quem tem mais dente do que boca, provavelmente quando for ter filho vai ter que ter cesárea. Doutor, tanta coisa interligada, né? Porque o senhor o senhor acabou de falar que as calcificações todas, essa questão do parto e do desenvolvimento, a questão da beleza, e arrugas. E o Dr. Weston Price descobriu, e ele tem no livro dele que ele publicou em 1939, Nutrition and Physical Deterioration, Nutrição e Deterioração Física, ele, como se tivesse escrito ontem, ele está tão atualizado que se ele agora, parece que saiu agora, ele mostrou os retratos de mulheres de 90 anos de idade, que ele encontrou nesses lugares isolados, que não tinham uma ruga, 90 anos. Olha aí, hein? Por aí você viu o valor da vitamina K2. Todo mundo com uma caneta na mão, com a pergunta que não quer calar, que é assim, doutor, qual é a melhor fonte natural de vitamina K2? A melhor fonte natural da vitamina K2 é você pegar a soja e fermentá-la com um tipo de lactobacilo chamado subtilis. E essa soja vai virar uma coisa chamada natto, que o japonês come no café da manhã, no almoço e no jantar. O brasileiro não come natto, porque ele não aguenta. Para ter o gosto, o natto tem uma aparência horrível e tem um cheiro de cocô. Então ninguém consegue. A aparência é ruim, a textura é ruim pra gente e o cheiro ninguém aguenta. Mas a pessoa que começou a comer aquele dedo de criança acostuma. Entendi. Tá certo? Então o natto, é do natto que se extrai a vitamina K2 que você pode comprar na farmácia, entendeu? Essa é a principal fonte, é o natto. Lá na antiguidade, como é que eles conseguiam K2? Eles conseguiam assim, eles iam caçar, eles matavam a presa, tiravam as entranhas da presa e levavam para casa e deixava a carcaça magra para os predadores comerem à noite. Então eles levavam o fígado, eles levavam o estômago, eles levavam o coração, o baço, eles comiam tudo isso, comiam as tripas. Hoje nós fazemos o contrário. Você vai no açougue, você quer aquela picanha sem gordura. Sim. Porque falaram para você que gordura faz mal. E até hoje você está acreditando. Isso pode, é um outro assunto para a gente discutir, mas eu posso te garantir que você está perdendo uma boa oportunidade de comer a sua leitoa pururuca, viu? Que faz muito bem para a saúde. Coisa boa saber disso, né, doutor? Mas o trabalho tem a vontade, mas ninguém quer ler. Trabalho que gordura saturada faz bem, parece até um pecado que eu estou falando aqui. Nossa senhora, um cardiologista falando isso. É só você ir pesquisar. As pessoas que são pesquisadores, que são cientistas, todos são a favor da gordura saturada. É só quem não lê que não sabe. Entendeu? Mais uma lavagem cerebral aqui, né, doutor? Mais uma lavagem cerebral. Isso aconteceu, você quer saber quando? Quero. Vou te explicar quando. Em 1911, a Procter & Gamble lançou nos Estados Unidos o óleo Crisco, que é o óleo cristalizado de algodão, que antes não podia ser lançado porque ele ficaria rançoso, estragaria na gôndola do mercado, do supermercado em 10 dias. Certo. Mas foi criado na França a tecnologia chamada hidrogenação parcial. Então esse óleo agora, sob a ação da hidrogenação parcial,
ele pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos na gôndola sem estragar. Mas para fazer isso, forma-se a gordura trans. Entendi. Então foi quando nasceu a gordura trans. Então a Procter & Gamble, com esse Crisco, que é o óleo de algodão cristalizado, eles fizeram uma campanha enorme para fazer você abandonar cozinhar com óleo de porco, com toucinho de boi, com óleo de coco, para poder falar mal de tudo isso e falar o bem do Crisco, que é um óleo poliinsaturado. E isso ficou com a população. E hoje você vai e compra essas porcarias, esses óleos poliinsaturados no supermercado, achando que você está levando um grande negócio para casa. E condena a gordura. E condena a gordura saturada, que você não consegue fazer uma gordura saturada virar trans. E trans é o inimigo número 1 do ser humano. A gordura trans ela é uma antinutriente. Você imagina, você quer respirar e eu coloco um negócio de plástico em volta da sua cabeça e amarro no seu pescoço. Doutor. Pois é, a célula fica, quando ela põe gordura saturada na membrana, ela não consegue respirar mais. Ela fica sufocada. E quem faz isso é a gordura trans. É a gordura trans, sim senhora. Doutor, olha só, o senhor aqui está falando de 2 grandes brigas, né? Com essa lavagem cerebral, né? Falamos aqui do protetor solar e também uma parcela da indústria da farmacêutica, né? Que está por trás disso, dos cosméticos e tal. Acabamos de falar aqui da indústria alimentícia também, né? 2 grandes brigas e eu gosto de uma denominação que o senhor dá, que é a indústria do adoecimento, é isso? É a indústria do adoecimento, sim senhora. O que é a indústria do adoecimento? Porque a indústria farmacêutica, ela ganha dinheiro como? Vendendo remédio. Sim. Quanto mais gente doente, melhor para ela. E ela tem 2 mercados. Ela tem um mercado do paciente doente e ela tem um mercado secundário que é maior, porque a paciente vai... É só você pegar a bula do seu remédio. Vai ter uma indicação, um quarto de uma página. E vai ter umas 2 páginas sobre os efeitos colaterais. O seu remédio patenteado que você compra, ele é muito mais veneno do que remédio. Tanto é que os efeitos colaterais são enormes, comparado com a indicação, que é uma coisinha. Então você toma um remédio para uma coisa, vai ter um efeito colateral no outro órgão, você vai no outro especialista, que vai te dar outro remédio para aquele órgão, que vai atacar outro órgão, e no final você está tomando 5, 6 remédios, como é o cidadão brasileiro com 65 anos de idade. Ele toma uma média de 5, 6 remédios por dia. E já não sabe qual a doença dele mais, porque um envenenou o outro, que envenenou o outro, que envenenou o outro. Então eu tenho a indústria da doença e da doença causada pelo remédio. Doutor. E da indústria alimentícia, aí a lista é interminável, né, doutor? Porque é o seguinte, eu criei uma frase que é assim, ó. Você é o que a sua comida comeu. Agora eu mudei essa frase. Você é o que a comida da sua comida comeu. Então você tem uma plantação que está num solo pobre, certo, com um agrotóxico, que matou a micorriza, que é a microbiota intestinal do solo. Certo. Essa plantinha que nasceu ali agora, ela não tem condição de absorver os minerais que estão no solo, porque ela simplesmente não chupa eles do solo. Elas precisam de fungos, chamados micorrizas, que vão trabalhar para isso aqui ser absorvido, para essa planta ficar rica em minerais e vitaminas. Aí vem um herbívoro e come essa planta. Aí vem um carnívoro e come o herbívoro. Aí vem um homem, mata o carnívoro, come o carnívoro, ou come o herbívoro, que comeu a planta, que está no solo. Então, se o solo estiver doente, a planta está doente. Se a planta está doente, o herbívoro que come a planta está doente. Se o carnívoro come o herbívoro, que está doente, porque comeu a planta que está doente do solo, também vai ficar doente. E aí o ser humano vai ficar doente. Então, o que você precisa saber é isso, o que a comida da sua comida comeu. Entendeu? Nossa, doutor, é um ciclo, tá tudo interligado. Tudo doutor. interligado. E assim, o que é mais precioso disso tudo, e talvez essa seja a grande mensagem para a Laura que está escrevendo aqui, para a Vera, para o Luiz, para todo mundo que está comentando, deixa o seu comentário, deixa aqui. Deixa o comentário, vamos lá, eu quero saber o que você está pensando.
Deixa um comentário aqui no Facebook, né? Vocês que estão acompanhando no Facebook principalmente, no YouTube também, no Instagram, a gente quer saber. Porque o mais triste, eu acho, doutor, dessa indústria do adoecimento é o quanto ela nos afasta de soluções como a D3 e como a K2. Ninguém quer escutar isso. A indústria farmacêutica, ela não quer saber de D3, K2, porque isso vai bloquear a venda de muitos remédios, entendeu? E como o médico não é treinado em vitaminas, porque nós não temos essas aulas na faculdade, é mais fácil eu dizer que isso aí não funciona do que eu sentar numa mesa e estudar e ver a importância de tudo isso. Desde que a história existe, toda deficiência de vitamina causa uma doença. Por exemplo, saíam 100 marinheiros numa viagem, voltava menos de 50. Morriam de quê? De escorbuto. Que aí caiu os dentes, começava a sangrar, morria. Deficiência de vitamina C. Olha isso, doutor. Deficiência de vitamina B3 dava pelagra, entendeu? Que levava também à morte. Deficiência de vitamina B1 dava beriberi. Mas falar sobre isso, já conversamos também, tem um preço caro, né, doutor? Tem um preço caro. E é uma luta que o senhor está disposto a trilhar, a brigar. Já vem brigando há um tempo, é isso? Já vem brigando há muitos anos, né? Então, atenção vocês que estão nos assistindo. Dr. Lair Ribeiro tem um único documentário oficial em que ele apresenta as curas proibidas. Esse documentário é um documentário revelador que o doutor reúne todo este conhecimento que tentam silenciar com muita frequência, não é isso, doutor? Eles alegam assim, o Lair Ribeiro fala coisa que não é científica. Porque eu tenho tempo, eu tenho dinheiro, tenho à disposição. Por que eu não ia falar? Tem tanta coisa científica para falar, por que eu ia escolher uma coisa que não fosse científica? Só que eles não leem, eles não estão estudando. Então, para eles nem sabem se é científico ou não. Aí eu acho que, eu sempre disse, muita gente usa o nome de Jesus em vão. Mas eu descobri, na minha história, que muito mais em vão do que o nome de Jesus é o nome ciência. Esse jargão, isso não é científico, quando eu escuto isso, é uma pessoa que não sabe o que está falando. Então ela quer se defender, ela fala, isso não é científico. Documentário Curas Proibidas, ele vai ao ar muito em breve, né? Para você assistir, você é um convidado do Dr. Lair Ribeiro para assistir esse documentário. Aqui nas nossas redes sociais e os nossos parceiros, eles têm um link que só ao clicar nesse link é a única forma de você ter acesso a esse documentário que vai começar a ir ao ar muito em breve. Dr. Lair fez desta forma, inclusive para tentar que essa mensagem seja o mais disseminada possível, né, doutor? É através de você que está aí me assistindo que nós vamos poder divulgar essa mensagem. Não tem mais ninguém para fazer isso. É você e eu. Você escuta, você analisa, você checa na sua vida, vê se realmente é verdade o que eu estou falando, entendeu? E aí você faz isso com seus familiares. Eu não estou falando de nenhum remédio. Eu estou falando de mudança de estilo de vida, eu estou falando de alimentação, eu estou falando de atividade física. Eu não precisava nem ser médico para estar aqui falando isso, entendeu? Podia ser um pesquisador que não fosse nem médico, mas eu sou cardiologista e nutrólogo, ou seja, as duas coisas que precisam para essa conversa nossa aqui e para esse documentário que está vindo, né? Eu tenho. 45 anos de uma prática médica que te mostra o caminho verdadeiro para que você consiga ter uma saúde de verdade e que vai te apresentar curas que a indústria tenta esconder de você. Então, assim, no link aqui na descrição do YouTube e do Facebook, quem está nos acompanhando no Instagram é o link que está no perfil do doutor, na descrição do perfil. Você clica e é a única forma de você ter acesso a esse documentário que o doutor dividiu em 4 episódios e o primeiro está prestes a estrear. Fizemos um trailer, doutor, sobre esse documentário. Um trailer muito bonito que já está no ar, então você clica no link. Quem está nos acompanhando no Instagram, a gente vai encerrar já brevemente essa aula online que teve aqui, te fazendo um convite para que você vá até o link do doutor e faça a inscrição. E quem está aqui... aí na primeira página, em cima, está lá, link. Logo abaixo tem o link, você clica ali e vai cair lá. O doutor tem um carinho enorme pelo Instagram dele, então corre lá e já faz essa inscrição. Vocês que estão nos assistindo, se você quiser já ver o trailer agora, você clica e aqui, doutor,
eu vou despedir das pessoas, vou dar a palavra para o senhor e depois vou despedir das pessoas falando para elas assistirem só um aperitivo deste documentário que vem por aí. Aqui é assim, quando a gente termina uma coisa, já começa a outra. Ou seja, nós estamos terminando essa discussão sobre D3K2 e já estamos trazendo uma novidade para você sobre os documentários. Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito, tá bom? Então vamos lá. Para quem convida o doutor para ser ministro da Saúde, ele escolheu uma forma de te ajudar fazendo esses conteúdos inéditos e reveladores. Documentário Curas Proibidas, em breve você pode ser um espectador. Vamos ao trailer. Se eu pegar uma panela com água fervendo e jogar um sapo, ele pula fora. Se eu pegar uma panela com água fria, colocar o sapo, colocar um foguinho baixo, num banho-maria, ele vai se adaptando, a água vai esquentando, ele vai se adaptando, a água vai esquentando. Quando ele resolver pular, já é tarde demais. Ele morreu cozido. Isso chama a teoria do gradiente. Como o adoecimento e o próprio envelhecimento ocorre devagarinho, você não sente, é a teoria do gradiente. Entendeu? São anos que vão passando. E de repente você se acha velho, de repente você se acha doente.